Olha, Rafael, eu quero dialogar com você, de novo retomando aqui a importância da construção do nosso Congresso. Repito, sei da importância das eleições de 26, portanto, é o centro da nossa ação enquanto partido, é o centro da nossa tática, mas nós temos que construir o nosso Congresso para enfrentar vários dos debates que estão colocados aqui nessa mesa. Mas, sem dúvida alguma, esse, e não é um debate nostálgico, voltando o PT à década de 80, à década de 90, a questão da organização de base. É um debate extremamente atual e necessário. Se nós queremos dialogar com a nova classe trabalhadora, que eu tenho dito em todas as oportunidades que eu tenho, se nós perguntarmos qual é a maior categoria profissional do Brasil hoje, certamente nós teremos que encarar o motoentregador e a nossa imensa dificuldade em dialogar com essa categoria profissional. Da mesma forma, nós temos dificuldades de dialogar com os motoristas de aplicativos, da mesma forma que nós temos dificuldades de dialogar com as trabalhadoras e os trabalhadores advindos do avanço da internet, porque, como já foi dito aqui, do século XX para o século XXI, nós avançamos a tecnologia no nosso parque produtivo, avançamos a robótica, as novas tecnologias se implantaram, inclusive nós não vimos sequer o início do impacto da inteligência artificial. Muitas profissões deixaram de existir e outras profissões emergiram. E nós temos uma imensa dificuldade de dialogar com essas novas profissões. Se o PT é o partido da classe trabalhadora, o partido que nasceu para efetivamente representar os trabalhadores, nós não podemos ser o partido, nem tampouco o movimento sindical pode ser o representante dos empregados, só daqueles que têm vínculo, só daqueles que estão na concepção do vínculo empregatício formal. Hoje, são milhões e milhões de trabalhadoras e trabalhadores que estão no subemprego e que ainda são cooptados muitas vezes pela ideologia neoliberal, se reivindicando empreendedores. E não são empreendedores. A esteticista que lá no bairro abriu o salão dela, o marceneiro, o serralheiro que conseguiu recursos e abriu o seu negócio, esses são empreendedores. Se nós pegarmos o motoentregador, ele é classe trabalhadora precarizada. Os meninos e as meninas que estão nas redes sociais recortando vídeo, impulsionando vídeo, é classe trabalhadora precarizada, porque tem submissão do trabalho, tem controle do tempo. A mesma coisa o motorista de Uber. Quando a plataforma controla e pontua o seu trabalho, sabe se ele está trabalhando, sabe se ele não está, o tempo da corrida e ainda o cliente avalia o trabalho dele, isso é controle do trabalho, portanto não são empreendedores. Agora, como que nós vamos dialogar com essa nova classe trabalhadora e debatermos nosso projeto de sociedade com ela? Nós precisamos estar organizados na base da sociedade. Por isso que eu defendo que no Congresso a gente enfrente o debate de darmos peso organizativo, e vou falar aqui, eu sei que muita gente vai discordar, inclusive enquanto instância organizativa para o núcleo de base. Da mesma forma que eu sei que tem divergências em relação a isso, eu penso que a economia solidária é central. Nós não vamos organizar a nova classe trabalhadora se nós não tratarmos a economia solidária como eixo central de organização. Porque boa parte dessas trabalhadoras e trabalhadores, eu já disse aqui, o movimento sindical não alcança, por mais que o movimento sindical cutista tem criado as secretarias de economia solidária. Mas certamente, se nós tivermos na base da sociedade organizando uma cooperativa, buscando junto ao nosso governo uma nova forma de relação com as cooperativas, financiando o desenvolvimento de aplicativos para que eles rompam com a lógica das multinacionais e possam ter a sua forma de remuneração, eu penso que é forma, sim, de organização dos trabalhadores, é forma, sim, de nós estarmos na base. Então, eu penso que a economia solidária é eixo central, sim, de organização das ações do PT nesse século XXI, é eixo central, sim, se nós quisermos dialogar com a nova classe trabalhadora. Portanto, o PT não pode mais falar economia solidária de forma envergonhada. O PT tem que falar economia solidária como um eixo central, se orgulhar de nós termos essa bandeira e organizarmos a nova classe trabalhadora em forma de cooperativas, valorizando a economia solidária como instrumento de construção da organização
das novas trabalhadoras e trabalhadores advindos das mudanças do nosso parque produtivo no século XXI.